Oi, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para falar sobre incerteza, caminhar e coragem. E para falar disso, eu vou contar uma história pessoal, uma história que aconteceu comigo. Eu moro aqui nessa casa desde o começo da pandemia. É uma casa que tem uma bomba d'água que fica na laje, em cima da casa. Para acessar essa bomba d'água, tem uma escadinha por fora, pelo lado de fora da casa, que a gente acessa essa bomba. Além de ter essa função prática e técnica, lá na laje a gente descobriu que tem um pôr do sol maravilhoso, que dá pra gente ver um pôr do sol lindo aqui do bairro onde eu moro, em São Paulo. E fazia um mês e pouco que a gente morava aqui, era um feriado. Como eu tinha um projeto grande para entregar, eu estava trabalhando. E as minhas filhas vieram até mim e falaram: mãe, a gente quer ver o pôr do sol lá em cima. Podemos ir? Importante dizer que eu tenho uma filha que na época tinha 22 anos e a mais nova tinha 11 para 12 anos. E eu falei: tomem cuidado, mas podem ir. Elas foram, eu fiquei ali perdida no meu trabalho, super concentrada, e não vi que passou um tempão e elas não voltavam. Daqui a pouco me desce a mais velha, branca, pálida, e fala assim: mãe, a Clara não consegue descer. Ela tá lá em cima chorando e não consegue descer. Falei: tá bom, vamos lá. Fomos as duas, subimos a escadinha do lado de fora e eu fui conversando com a Clara, dizendo que tava tudo bem, que ela podia descer, que era seguro, que a Sofia já tinha descido, que eu já tinha descido, que era possível descer. E ela não arredava pé, dizia que não ia descer de jeito nenhum, desesperada, chorando. E aí, quando eu não vi mais saída, depois de uns 15, 20 minutos que a gente tava conversando, eu falei pra Sofia, que era mais velha, eu falei: Sofia, liga pros bombeiros, vamos pedir ajuda pra alguém especializado pra resgatar a sua irmã daqui de cima. Sofia ligou pros bombeiros e os bombeiros disseram: olha, não tem alguém aí na casa que possa ajudá-la a descer? Sofia disse: tem, mas ela mesmo assim não quer descer. E os bombeiros falaram: olha, nós não vamos atender esse chamado, vocês conseguem resolver sozinhas. E a gente teve que resolver sozinha. Sofia me contou isso e eu falei: bom, agora eu vou ter que acessar toda a minha sabedoria de mãe, minha intuição para resolver essa questão com a Clara. Olhei bem nos olhos dela, pedi que ela respirasse, olhasse bem nos meus olhos e disse para ela: Clara, o medo não é o contrário da coragem. O medo caminha junto com a coragem. E a gente vai descer, eu vou descer junto com você. E você vai com uma mão no medo e uma mão na coragem. A mão da coragem vai fazer você dar o próximo passo. E a mão do medo vai fazer você ficar atenta ao caminho. E assim fizemos. Clara foi devagarzinho, uma mão no medo, uma mão na coragem, e desceu sã e salva para a alegria de toda a família. Essa história, que me é muito cara, me faz pensar o quanto é importante a gente olhar para essas duas dimensões, medo e coragem, em momentos de incerteza, em momentos complexos, como que a gente tem vivido e acho que vamos viver cada vez mais por um bom tempo. Entender que o medo não é o contrário da coragem, a coragem não é o contrário do medo, ajuda a gente a caminhar. O poeta espanhol Antônio Machado tem um poema que eu adoro e tem uma frase assim: caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. Quando a gente está olhando para o futuro de uma forma tão incerta, com tantas perguntas e nenhuma resposta, sem caminho para caminhar, a gente precisa ter a coragem de dar o passo de fé, o primeiro passo no escuro, e literalmente o caminho se faz a partir do primeiro passo. O olhar da complexidade nos traz isso. Quando a gente age no sistema,
o sistema reage, coisas acontecem e o próprio sistema, o próprio caminho vai nos dizer qual é o próximo passo. Então, em caminhos incertos, em momentos complexos, em momentos ambíguos e angustiantes, eu te convido a olhar o que te traz coragem, o que te faz se sentir encorajada, encorajado, o que te faz dar o próximo passo, o que te traz a segurança para confiar no mistério ao invés de querer controlar o futuro. Para finalizar essa nossa conversa, eu vou trazer uma frase da Clarice Lispector, maravilhosa, que diz: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no que você não conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Quanto mais a gente fica querendo entender, explicar, controlar o futuro, menos conectado a gente está com o presente, com a experiência, e mais medroso a gente se sente. Que a gente possa caminhar, mesmo no escuro, mesmo sem todas as respostas, cheias e cheios de coragem, com medo junto. Vamos, com medo mesmo. E assim a gente faz novos e bonitos caminhos.